Olá, seja muito bem-vinda à Academia de Radiologia. Aqui é a professora Ana Cláudia Machado Silva e eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece quais as radiações ionizantes são utilizadas na radioterapia? Se você tem alguma dúvida, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar quais as radiações ionizantes utilizadas na radioterapia e como elas são utilizadas. Não está inscrito nesse canal ainda? Já aproveita e se inscreve, porque toda semana a gente tem um conteúdo novo te ensinando sobre esse mundo das radiações. Se você pretende conhecer áreas específicas da radiologia, esse vídeo é para você. Então vamos começar rapidamente entendendo o que é a radioterapia. A radioterapia é uma área da oncologia que utiliza as radiações ionizantes, que a gente tem falado bastante aqui no nosso canal. Ela vai utilizar essas radiações para tratar os mais diversos tipos de câncer. E aí nós temos duas divisões dentro da radioterapia, a teleterapia e a braquiterapia. Agora eu vou falar da teleterapia. Na teleterapia é aquele tipo de tratamento no qual a fonte que emite essa radiação ionizante que a gente tanto está falando aqui está distante do paciente, tá? Uma determinada distância do paciente. Esse prefixo tele quer dizer distante. E aí terapia, tratamento. Na teleterapia, nós vamos ter equipamentos. Então, por exemplo, nós temos o acelerador linear. E aí vão começar agora a entrar as radiações ionizantes. No acelerador linear, nós utilizamos os raios X para tratar os pacientes e também utilizamos feixe de elétrons. E aí, com base em tudo que a gente já viu aqui nos nossos vídeos, quando falamos dos raios X, estamos falando aí da radiação eletromagnética, na faixa justamente aí do raio X. Quando falamos do feixe de elétrons, estamos falando das radiações corpusculares, aquelas que têm massa e têm carga. Então, quando usa-se os raios X, o objetivo é tratar lesões mais profundas. Já quando se usa o feixe de elétrons, ele tem a finalidade de tratar lesões mais superficiais. Um outro ponto importante sobre os aceleradores lineares é que a faixa de uso dos raios-x é na casa de milhões de volts, comparando com o raio-x convencional, no qual a gente trabalha na faixa de quilovolts, de 1000 volts, para a produção dos raios-x. Já para os aceleradores lineares, como eu falei, se trabalha na faixa de milhões de volts para produzir o raio-x adequado para tratar aquele paciente. O outro equipamento utilizado na teleterapia é chamado de telecobalto. Esse nome é justamente porque existe uma fonte de cobalto 60 que emite radiação gama, que é uma radiação eletromagnética de origem nuclear. Esse equipamento ele já está sendo substituído pelo acelerador linear, porque no acelerador linear a gente tem uma versatilidade menor, como a gente falou, é possível utilizar tanto o feixe de raio-x quanto o feixe de elétrons. Já no telecobalto a gente tem uma energia específica que depende do decaimento dessa fonte, então se trabalha com energia de 1,17 milhões de eletrovolts e 1,33 milhões de eletrovolts. E aí se depende justamente para tratar dessas duas energias. Temos outros equipamentos, como por exemplo a Gamma Knife, que pode utilizar tanto fonte de cobalto 60 quanto de césio 37. Ambos os casos utilizaremos a radiação gama para tratar o paciente. E aí um outro exemplo, porém que não temos aqui no Brasil, é a protonterapia, que vai utilizar feixe de prótons e aí no caso radiação corpuscular diretamente ionizante para tratar os pacientes. A outra divisão da radioterapia que a gente vai trazer agora é a braquiterapia. E a braquiterapia é uma área na qual utiliza fontes também, porém essas fontes agora elas estarão próximas da região a ser tratada, pode estar
encostadas na região a ser tratada ou mesmo implantadas na região a ser tratada. E aí, nesse caso, as características da fonte que vai ser utilizada, elas são muito importantes, como, por exemplo, a meia-vida dessa fonte. Então, isso é considerado para indicar qual o tipo de tratamento o paciente vai realizar. A energia emitida por essa fonte também deve ser adequada ao tratamento. E aí, essas fontes, elas devem ser emissoras de radiações que são densamente ionizantes, aquelas que ionizam bastante quando elas se propagam no meio. Então, como por exemplo, que a gente já viu aqui nas nossas videoaulas, como por exemplo, partícula alfa, partícula beta menos, elétrons, prótons. Então, as características da fonte são muito importantes na decisão aí de quais serão utilizadas. Uma outra característica aí dessas fontes que serão usadas é o alcance. Elas devem ter um curto alcance, porque lembrando lá da definição, elas estarão próximas, implantadas ou mesmo encostadas na lesão. Então, elas têm que ter um curto alcance. Então, o tratamento na bracterapia, ele é um tratamento in loco. Na bracterapia é interessante que nós temos a divisão, dependendo da taxa de dose da fonte, como por exemplo, LDR é uma bracterapia de baixa taxa de dose. MDR é a bracterapia de média taxa de dose. E HDR é a bracterapia de alta taxa de dose. Na bracterapia de baixa taxa de dose, a meia-vida das fontes utilizadas são curtas. Já na bracterapia de alta taxa de dose, a meia-vida das fontes utilizadas são longas. E aí a gente pode citar como exemplo algumas fontes, como por exemplo, na bracterapia de alta taxa de dose é utilizado o irídio 192, mas também pode ser utilizado o cobalto 60 e o césio 137. Na bracterapia de baixa taxa de dose, pode ser utilizado o iodo, pode ser utilizado o estrôncio 90, o ítrio 90, o paládio 103, entre outras fontes. E aí, um outro ponto importante, uma fonte de meia-vida curta será utilizada no implante permanente. Já para uma fonte de meia-vida longa, o implante será temporário. Então veja que as características da fonte definem muito como elas serão utilizadas. Então perceba que quanto mais a gente conhece e se aprofunda no conhecimento em relação às radiações, fica muito mais fácil a gente entender como elas são aplicadas, as características dessas aplicações que vão estar diretamente relacionadas aos tipos de fonte e às características dessas fontes. E para a gente completar, no próximo vídeo nós vamos aprender como essas radiações ionizantes interagem nos tecidos biológicos. Então, se você quer aprender, fique ligado aí no nosso próximo vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gostaria de atuar aí, com aquela sua amiga que gostaria de atuar na radioterapia. Então, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!